também por eu ser um ser humano como vocês. Tenho aprendido a aprender, a ser um aprendiz também, um aluno todos os dias. Eu vou aprendendo e vou passando, vocês vão me ensinando, é uma troca. Então os mestres que estão aqui, os diretores, professores, enfim, todo o grupo. E todos somos importantes. Ok? Então muito obrigado. Para me apresentar, primeiro eu quero falar que eu sou um ser humano, vou reiterar isso como vocês. Depois apresentando a minha formação em medicina, e depois fiz especialização em psiquiatria e em psicologia emocional. Tá bom? E o meu intuito aqui é estar falando um pouquinho sobre o funcionamento mental. E esses são ocorridos das escolas, por quê? Por que o ser humano pensa em se matar? Aliás, existe pensamento puro de suicídio físico? Será que quando uma menina, um menino, um moço, uma moça, uma senhora, um senhor, um homem, uma mulher pensa em se matar, ele, ela quer matar a vida ou quer matar a dor? Faz sentido? Na minha opinião também faz. Nós queremos matar a vida? Eu não acredito nisso. Usando a filosofia, o berço das grandes ideias vieram da filosofia. Filosoficamente falando, quando eu penso em me matar, é um pensamento vivo pensando sobre a morte, e não a morte pensando sobre si mesma. Portanto, não existe consciência da inexistência. Não faz sentido. Então, é um ser humano desesperado para matar o desespero, a dor, a angústia, os problemas, muitas vezes problemas financeiros também. No fundo da alma desse ser humano, dele, ela tem fome e sede de viver e não de morrer. Não esqueça isso, repita como se você estivesse rezando, orando, falando com Deus e falando consigo. Aliás, eu amei um ditado ali, que era o fundador do colégio aqui em Santa Terezinha. Eu pedi para o Alessandro pegar a senhora lembra de cor aquela frase, irmã, que está ali do fundador? Ele tem um papel, está aqui. Como é que é a pronúncia dele, irmã? Dom Sigmund Freud. A pessoa nada pode por si mesma, mas Deus tudo pode nela, pela força de sua graça. Quando eu adentrei, eu li, eu falei, eu vou usar isso, porque eu estou aprendendo também. O que vocês entendem disso? A pessoa nada pode por si mesma, mas Deus pode nela, pela força de sua graça. A gente precisa de Deus, necessitamos. Ele é o Criador, o autor da vida. Eu creio nisso também. Mas não esqueçamos que Deus deixou um potencial incrível dentro da gente. Se Ele é o autor da vida, para quem crê nisso, como eu creio, o potencial que você tem dentro de você é inimaginável, é incrível. Às vezes você nem imagina, mas você tem, todos temos. Mas não é de soberba, arrogância, nitidez, não é nesse sentido. Eu falo no sentido de aprender a gerenciar, fala comigo, gerenciar os pensamentos. Gerenciar os pensamentos deles ou o meu? O nosso. Alguém consegue mudar alguém? Mas a gente consegue se mudar. É fácil? Talvez não é, né? Não é tão fácil, eu acredito também, mas é impossível? Não é impossível. Então, toda vez que vier um pensamento negativo, o desafio é usar a arte da dúvida. Eu duvido da mentira desse pensamento negativo. Vamos falar? Eu duvido da mentira de cada pensamento negativo. No fundo do meu ser, eu tenho fome e sede de viver e não morrer. Será que aqueles alunos, aqueles seres humanos, esses ocorridos que ocorrem por aí, será que eles sabem disso? Será que eles leram ou ouviram isso de alguém?
Estatística da Organização Mundial da Saúde diz que a cada 4 segundos, é triste isso que eu vou falar, alguém tenta o suicídio físico. Infelizmente, a cada 40 segundos, alguém, fisicamente falando, está tirando a própria vida. Porque tem 3 tipos de suicídio: suicídio físico, psíquico e imaginário. O físico, vocês já entendem, o físico, a matéria, o corpo. O psíquico, abuso, é caracterizado por abuso e ou dependência de drogas, inclusive drogas ilícitas, como álcool. É um tipo de suicídio que poucos sabem, chamado de psíquico. E o suicídio imaginário, já? Imaginário é aquele que a gente quer dormir, depois não quer acordar mais, quer sumir, não vê ninguém. Mas como diz aquela escritora Helen Keller, aonde quer que eu vá, lá eu vou estar, porque minha mente vai estar junto. Não tem como eu fugir de mim. Outra pergunta: é possível parar de pensar? Tentem parar de pensar. Tenta parar. Consegue? Toda tentativa, vou fazer esse teste também. Eu vou tentar parar de pensar, viu, Jair? Ser humano como você. Toda tentativa de eu parar de pensar já é um pensamento pensando o quê? Um outro pensamento. Portanto, não tem como parar de pensar cientificamente falando. Quando a gente dorme profundamente, a nossa mente continua construindo pensamentos. Por que a gente acorda com uma alegria que não sabe de onde veio? Ou triste, ou irritada, de mau humor, mal-humorado? Por quê? Provavelmente pela rica construção ininterrupta, que não para, de pensamentos no inconsciente. Né? Eu, para falar com vocês, eu estou usando mais o inconsciente ou o consciente? O que vocês acham? O consciente, parabéns. Mas o consciente existiria se não houvesse primeiro o inconsciente? Não. Cientificamente falando, o consciente existe porque primeiro nós temos o inconsciente. Agora, um dia, eu já era formado em medicina e não sabia o que eu vou falar desse fenômeno que foi descoberto e denominado pelo doutor Augusto Jorge Cury, um grande mestre, como existem grandes mestres que estão aqui, né? Mas um dia eu não sabia, eu aprendi com ele e quero passar para vocês esse fenômeno. Existe no nosso subconsciente, no inconsciente. Aliás, muito que eu vou falar aqui, só falando um pouquinho do Augusto Cury, ele é médico, psiquiatra, já nascido em Colina, 2 de outubro de 1958, é vivo, e é um dos autores de uma das teorias sobre o funcionamento da mente. É o psiquiatra mais lido no mundo hoje. Ele já tem alunos de mestrado, doutorado da teoria, mas ele mesmo fala: eu estou aprendendo também. Eu fui aluno dele, continuo aprendendo também, né? Então vamos lá. O que eu vou falar com ele agora, eu aprendi com ele, que é o fenômeno RAM. É ele que cunhou esse termo, que deu esse termo. Mas não é um fenômeno RAM do computador, não. A nossa mente é muito mais complexa que o computador. O computador precisa do quê? Do comando. Fala, grava, ou dos mais modernos, ou teclar para ele registrar, não é isso? E tudo que a gente está pensando nesse exato momento está sendo registrado? Mas depende da nossa vontade, querer registrar ou não? Não depende. Esse é o fenômeno que nós vamos falar. Ele fica no inconsciente, mas vamos estudar aqui agora. Falem comigo: fenômeno RAM. Registro automático da memória. Agora pense, não só repita, pense na frase. Se é automático o registro, depende ou não da gente querer? Não, é automático. Tudo que a gente está pensando e sentindo, imaginando, está sendo registrado. Percebam que isso é muito importante saber ou não. Porque se vem pensamentos ruins, negativos, está sendo registrado. Se vem pensamentos de coisas saudáveis, ajudar o próximo, também está sendo. E pensamentos em relação a nós mesmos. Eu sou bonita, eu sou bonito, eu me amo.
Ou eu não me amo, eu me acho bonita ou não. Aliás, o que vem primeiro, autoestima ou autoimagem? Qual a diferença? O que vem primeiro, autoestima ou autoimagem? Não, a maioria fala errado. A maioria fala autoestima. Não tem como a gente sentir antes de pensar. Primeiro a gente pensa e depois tem os sentimentos, as emoções. Isso é comprovado cientificamente. Então, para eu me sentir bem, para vocês se sentirem bem, bonitos e se amarem, primeiro vocês têm que acreditar que vocês são bonitos, capazes. Entenderam? Autoimagem é como eu enxergo que eu sou, eu acredito que eu sou. E autoestima é como eu me sinto. Então não tem como eu ter uma boa autoestima sem trabalhar primeiro o que? A autoimagem. De como eu me enxergo. Eu me vejo. Então eu desafio vocês, a todo instante, todo momento, no silêncio mental, gritem silenciosamente dentro de si, não fora. Toda vez que vier insinuar um pensamento negativo, fale, eu duvido da mentira desse pensamento negativo. Vamos falar? Vocês não querem acreditar em pensamento negativo? Ah, Jairo, mas você quer que eu minta para mim mesma? Não, não quero que a gente minta para nós mesmos. Veja bem, quando eu duvido, eu uso a arte da dúvida, que é o princípio da sabedoria em filosofia, eu reconheço que estou com pensamentos negativos, porém eu não me conformo. Eu não me psicoadapto, eu reajo, eu paro de ser conformista. E começo a aprender a gerenciar os pensamentos. E a gente gerenciando pensamentos, consequentemente estamos gerenciando emoções, sentimentos. E depois o que? Comportamentos, atitudes. Que é sempre assim, pensamentos, emoções e depois vem o nosso comportamento. Atitudes, gestos. Então essa técnica é muito importante. Usem bastante a arte da dúvida. Quando vier um sentimento de incapacidade de aprender uma matéria ou gostar dela, por exemplo. Estou criando aqui. Pensem comigo. Quando vier esse sentimento que não gosta, que não me interessa, como é que a gente fala? Eu duvido. Duvido que eu não consiga. Eu duvido de cada sentimento do quê? De incapacidade. Eu duvido que eu não consiga gostar dessa matéria. Ou ser boa nela. Eu duvido que eu não consiga gerenciar meus pensamentos. Cada sentimento de incapacidade é uma falsa crença que a gente carrega, de forma consciente e até mesmo inconscientemente. Então, quando vier um sentimento de incapacidade, como é que vocês falam? Eu acredito? Como é que é? Ah, eu duvido. É isso aí. Eu duvido de cada sentimento de incapacidade, de aprender, de respeitar, de me respeitar. A técnica é do DCD, né? Duvido, critico e determino. Então a arte da dúvida reitera o princípio da sabedoria em filosofia. A arte da crítica é o princípio da sabedoria em psicologia. A crítica é num sentido inteligente, quer ver? Muitos pacientes chegam no consultório e falam, já eu estou me sentindo pânico, parece que eu vou morrer, desmaiar, perder o controle. Oi. Como é que ela tem que fazer? Eu duvido do controle dessa ansiedade. Aí como que entra a crítica inteligente? Isso é imaginário, não é real. Parece real porque minha emoção está vivendo como se fosse, mas não é, não está vindo da imaginação. E depois vai determinar se sentir segura. Lógico que também tem a parte do remédio, tá, gente? Mas eu estou falando aqui mais de psicologia, de um processo psicoeducacional. Nós estamos educando a nossa mente e ao mesmo tempo reeducando. Reeducando, estamos sempre aprendendo. É a técnica do DCD, duvido, repitam, duvido, critico e determino. Se você está se sentindo, insegura,
Eu duvido, eu critico, depois determino o quê? Me sentir segura. Aliás, qual que é a definição do eu em psicologia multifocal? O eu, fale assim comigo, é a minha capacidade consciente de escolher, de decidir o que eu quero acreditar, o que eu quero pensar, o que eu quero sentir. Essa educação é tanto quanto importante as outras matérias. Por isso a gente vai entendendo também, não estou falando que é a única variável, mas ao meu ver é uma variável muito forte, que esses ocorridos, bullying, agressividade, violência, tom de voz exagerado, julgar, condenar, não sei se vocês concordam comigo, talvez essas pessoas, bem provável que elas não sabiam gerenciar o que pensam. Eu também continuo aprendendo, às vezes eu até erro naquilo que eu já aprendi, mas um dos grandes princípios em psiquiatria e psicologia, no processo educacional, é começar tudo de novo, quantas vezes precisar começar de novo. A gente vai dar uma chance para si mesma quantas vezes? Quantas precisar. Não é? O que é pior? A solidão de quando alguém abandona a gente ou de quando a gente se abandona? Quando a gente se abandona é pior. Se você estudar a fundo as pessoas que infelizmente acabam cometendo suicídio físico, são pessoas que se abandonaram. Tá? Uma das frases do Dr. Augusto Cury que eu gosto muito é assim: se a sociedade, se as pessoas, amigos, conhecidos nos abandonar, a solidão é amarga, mas é suportável, a gente suporta e vence. Mas agora, se a gente se abandonar, é muito pior, é quase intratável, ele fala. E eu concordo com ele. A gente não pode se abandonar. Não que a gente deva abandonar os outros também, não é nesse sentido. Mas não se abandone, comece de novo, dá uma chance. E se vier um pensamento negativo, eu duvido. Duvidar é o contrário de acreditar, né? Então eu vou duvidar do que é negativo. Tá bom? Porque tudo que a gente pensa e sente está sendo registrado pelo fenômeno RAM. O que é RAM? Registro automático da memória. E vai para uma memória central, que é essa que eu estou usando mais agora para fazer esse discurso, que é a MUC. Falem comigo, memória de uso contínuo. Se ela é de uso contínuo, vocês acham que ela é consciente ou é inconsciente? Parabéns, consciente, é de uso contínuo, estou usando mais ela agora. Mas tudo que a gente às vezes não lembra e acha que esqueceu, não vai embora, ela vai para a memória inconsciente, chamada memória existencial. Quer repetir? Memória existencial, a nossa existência. Ok? Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa, perguntar? Uma colocação? Então a nossa memória nós não vamos apagar, igual a gente apaga com a borracha, nós vamos, falem comigo, reeditar, reescrever. Ah, Jair, mas aquela pessoa não merece, ela me maltratou. Veja bem, ela pode não merecer, mas você merece. Se perdoa ela. Não é fácil, mas não é impossível. O maior desafio é a gente vencer os outros ou a gente se vencer. Não é isso? Então, a educação que exterioriza é importante. Que nos ensina a gerir uma empresa, uma instituição, uma escola. Mas tanto quanto importante, aprendemos o quê? A gerir a si mesmos, os pensamentos, os sentimentos. Agora, é só o conteúdo do pensamento negativo que faz mal ou a velocidade acelerada também faz? Muitas vezes a gente não está entendendo porque a gente está apressado, tudo rápido, né? É devido à síndrome do pensamento acelerado. A maioria de nós estamos com esse pensamento acelerado, porque é um excesso de informações moderno. Então, eu me pego várias vezes assim,
E o meu desafio vai ser eu desacelerar. Para eu poder ser um bom médico na saúde mental das pessoas, como é que eu vou dar o que eu não tenho para dar? Então eu tenho que aprender também. Tá? Eu acho que eu vou ficar por aqui, irmão. Vocês já me ouviram bastante, né? Você não me ama, eu me amo. A gente não deve fazer mal para ninguém, mas a gente também não deve fazer mal para a gente mesmo. Aí é um desafio, porque a gerencial que pensa, sempre. Excelente pergunta, obrigado. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado. Pessoal, se vocês tiverem uma pergunta inteligente, boa, traz aqui o doutor e explica. Só que a pergunta que é feita é para todos, porque aquela pergunta que ele tem aqui, talvez muitos tenham no seu coração. Como a menina fez uma pergunta dela aqui, então, assim, o doutor deu uma explanada rápida de alguns temas para refletir, né, sobre a autoestima e o me querer bem, e algumas perguntas podem surgir. Então, o doutor encerrou a fala, mas ele está aberto ainda mais uns minutos para responder alguma pergunta. Essa é muito boa, porque a pessoa está com depressão, não todas, para responder para você e para eles, mas ele perguntou por que ela se corta. É o que a gente estava falando. A depressão, um dos principais sintomas desse transtorno, que tem tratamento, tá? Tem que tratar com psicoterapia, com a medicação antidepressiva quando necessário. É um transtorno totalmente tratável. Existe um termo na medicina, na psiquiatria clínica, que se chama anedonia. Ela dá o que a pessoa sente. Não tem sentido, não tem cor, a vida não tem sabor, não tem significado para mim. Aquele vazio. É muito isso que a pessoa sente na alma. Mas quando ela se corta, de forma consciente ou inconscientemente, ela está tentando matar a vida ou a dor? A dor. A dor do que dá a alma, que é, na minha opinião, uma das piores dores. Só quem passou por uma depressão sabe o que é essa dor. É horrível, né? Mas tem tratamento, é tratável. Excelente pergunta. Você entendeu então por que ela acaba se cortando? Aproveitando a sua pergunta, eu vou perguntar para você, a mente, ela só fala a verdade ou ela mente também?